Fala, leitores da Bíblia. Hoje nós vamos começar a leitura de um outro livro bíblico. Vamos fazer uma pausa na leitura dos Salmos e depois a gente retoma a nossa leitura e vamos assim até o último Salmo, se Deus quiser. Bom, hoje nós vamos começar a leitura de mais uma carta de Paulo. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios. Abra lá a sua Bíblia em Efésios. Vamos começar por Efésios capítulo número 1. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, melhor dizendo, era uma cidade extremamente pagã, uma cidade do Império Romano. Ali havia o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Se você quiser ler algo a respeito de um evento que ocorreu nessa cidade, você pode, deixa eu ver aqui rapidamente, você pode ver lá em Atos, capítulo 19, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Isso. Em Atos 19, a narrativa de Paulo em Éfeso. Você pode ler depois, tá bom? Bom, essa carta é uma das mais belas cartas de Paulo. Ele divide em duas partes principais, Essa carta tem 6 capítulos e os 3 primeiros são essencialmente teológicos e os 4 últimos essencialmente práticos. É óbvio que quando Paulo está sendo teológico, ele traz aplicações práticas, e quando ele está sendo prático, ele traz também conceitualizações, argumentos teológicos. Nós não vamos fazer um estudo extensivo, exaustivo dessa carta, esse não é o nosso propósito, mas simplesmente fazer a leitura e destacar alguns pontos mais salientes no texto para a nossa reflexão. Então, Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dessa saudação, gostaria de destacar o que Paulo diz bem no início. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele não escolheu ser apóstolo, ele não se autodenominou apóstolo, ninguém o ungiu apóstolo, mas ele se tornou apóstolo por vontade de Deus, exclusivamente de Deus. E ele então se dirige aos crentes que vivem em Éfeso. Ele saúda com a graça e a paz de Deus, E ele então começa aqui um fluxo de pensamento que começa no versículo 3 e vai até o 14, perdão. Se você notar, não tem nenhum ponto final do 3 até o 14. É um longo trecho, sem ponto final, em que ele vai falando, escrevendo coisas muito profundas a respeito de Deus e dos seus propósitos salvadores. Então ele começa dizendo no versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Um primeiro destaque aqui é que na antiga dispensação, ou no antigo modo de Deus tratar o seu povo, as bênçãos de Deus eram mais propriamente materiais, sociais, a bênção, a prosperidade no meio do povo. Já no Novo Testamento, no novo modo de Deus tratar com o povo, as bênçãos do Senhor são essencialmente, proeminentemente espirituais. E são bênçãos que são conferidas aos servos de Deus, aos filhos de Deus, por meio de
Jesus Cristo. E ele segue dizendo, assim como, e aí ele começa a mostrar várias das bênçãos espirituais que o povo de Deus tem. A primeira delas é a própria eleição. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a primeira das bênçãos, a eleição, a predestinação, essa obra do Senhor, que são bênçãos mais propriamente ligadas à pessoa do Pai, são bênçãos espirituais conferidas a nós por meio de Jesus Cristo e que têm como objetivo último o que está no versículo 6, o louvor da glória, da graça de Deus. Aí no versículo 7 em diante ele diz, no qual, ou seja, em Cristo, o amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja, do 7 ao 12, ou melhor, vamos voltar um pouquinho antes, do 3 ao 6, nós vemos bênçãos mais propriamente ligadas à pessoa do Pai. Do 7 ao 12, nós vemos bênçãos mais propriamente ligadas ao Filho, ou seja, a redenção, a remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, aquele por meio de quem o mistério da vontade de Deus nos é desvendado, aquele em quem tudo vai convergir nos céus e na terra, na plenitude dos tempos, em quem nós temos herança, enfim, todas essas bênçãos ligadas especificamente, mediadas pelo Senhor Jesus Cristo. E qual é o objetivo último dessas bênçãos que nós recebemos da pessoa do Filho? Veja o versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos, nós fomos redimidos para louvor da glória de Deus. E aí, versículo 13 ao 14, ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nesses dois últimos versículos, nós vemos aqui bênçãos mais propriamente ligadas à pessoa do Espírito. E aqui nos é dito a respeito do selo e do penhor e do resgate, né? Nós, uma vez que ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Essa é uma expressão que indica, vamos dizer, como é que eu posso explicar isso aqui? Está me fugindo a palavra. O selo teria a função de marcar que nós pertencemos a Deus, né? Então nós estamos reservados para Deus, para que quando o Espírito vier e nos resgatar, né, nós possamos estar na presença de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos sela, ele é a garantia de que nós temos herança
com Cristo em Deus, e isso vai ser desta forma até quando Deus nos resgatar para si. E essas bênçãos, atreladas à pessoa do Espírito Santo, são para, final do versículo 14, para louvor da glória de Deus. Então, se você observar, versículo 6, versículo 12, versículo 14, mostram o objetivo último da nossa salvação, da nossa eleição pelo Pai, da nossa redenção pelo Filho, da aplicação da obra do Filho em nossas vidas. O objetivo último de tudo isso é o louvor da glória de Deus. Simples assim. E aí do versículo 15 ao versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que aqui Paulo nos escreve que ele faz menção dos crentes de Éfeso nas suas orações. Então, uma vez que ele ouviu a fé que havia entre eles e o amor que eles tinham por todos os santos, ele não cessava de agradecer a Deus por eles, fazendo menção deles nas suas orações. E aqui eu quero destacar o seguinte: quais são os motivos que nos levam a orar pelas pessoas? Geralmente nós oramos por enfermidade, por alguma crise, algum problema específico que elas estão vivenciando. Oramos por segurança nossa, da nossa família. Enfim, oramos agradecendo também, não é? Qual que é o motivo de oração que o apóstolo Paulo põe diante de Deus pelos Efésios? Ele diz aí do versículo 17 em diante. Primeira coisa, para que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que motiva Paulo a orar a Deus pelos Efésios, ele pede para que Deus dê a eles condições deles crescerem no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. É isso que é mais fundamental, mais importante para nós, conhecer a Deus. Será que nós já oramos dessa forma por alguém? Senhor, dê a ele um conhecimento maior do Senhor, que ele possa te conhecer mais, que ele possa ter sabedoria, que essa pessoa possa ter mais e mais conhecimento da sua vontade. Essa é a primeira coisa. Ele diz no 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória de sua herança nos santos. Quer dizer, ele está orando o seguinte: Senhor, para que eles possam ter clareza em relação ao motivo pelo qual eles foram chamados para ti, pelo qual eles, para que eles saibam qual é a herança que eles vão ter ao final de todas as coisas, porque isso não é naturalmente claro quando as pessoas são convertidas. Elas precisam do conhecimento de Deus mais e mais a cada dia, e elas precisam ter noção clara do motivo pelo qual elas foram chamadas por Deus e o que as espera depois de toda essa jornada, né?
E ainda no versículo 19 ele diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele ora para que as pessoas, os crentes, tenham noção exata do poder de Deus agindo nelas, que elas possam perceber isto. Então veja, que elas tenham conhecimento de Deus, que elas tenham consciência da vocação e da esperança que elas têm, e que elas tenham noção clara do poder de Deus agindo nelas, que é o mesmo poder que agiu em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos e colocá-lo acima de todos os seres existentes, né? E aí ele encerra dizendo que esse poder que é exercido nos crentes foi o mesmo poder que foi exercido em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos e para colocá-lo de forma exaltada à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, acima de todo poder, todo principado, potestade, domínio, enfim. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. A igreja que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja são os membros de Cristo, são os braços de Cristo, são os pés de Cristo por toda essa terra. Então, nessa oração nós vemos um modelo bem diferente daquele que nós costumamos orar. Que nós aprendamos com Paulo a orar. Essa não é a única oração, depois tem mais orações que nós vemos aqui, pedidos a Deus que ele faz pelos crentes de Éfeso. Que a gente aprenda com ele a orar uns pelos outros, rogando a Deus que dê maior conhecimento dele às pessoas, maior percepção do poder que Deus exerce nelas, maior consciência do seu chamado e da esperança que podem ter na herança com Cristo. Enfim, esse capítulo é um capítulo muito rico, talvez um dos mais intrincados, complexos aí das Escrituras. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.